Prejuízo para o tráfico. Polícia apreende mais de 200 quilos de maconha e recupera veículo roubado em Joinville. Alerta de golpe. Criminosos se passam por funcionários de hospitais para extorquir familiares de pacientes. Consequência da poluição. Santa Catarina registra fenômeno conhecido como chuva preta. No esporte, Avaí entra em campo hoje, de olho no G4. Preparados para o futuro. Estudantes participam de evento de inovação e tecnologia nas unidades do SESI Senai da Grande Florianópolis. Olá, boa noite. O Band Cidade de hoje começa com uma denúncia. Criminosos estão se passando por médicos e profissionais de saúde para extorquir familiares de pacientes internados em hospitais públicos e particulares de Santa Catarina. Confira na reportagem de Thaisa Kiziel. Mensagens que parecem ser a resposta para as necessidades de um familiar doente. Agendamento de consulta, exames, tudo se encaixa para que os atendimentos sejam realizados. Mas a verdade é que tudo não passou de um golpe, pois foi nessa hora de vulnerabilidade emocional que os criminosos se passaram por profissionais de saúde para tentar extorquir dinheiro. Uma suposta pessoa que é médico ou não, ele tenta contato com algumas pessoas, familiares de pacientes que estão hospitalizados, e aí normalmente ele usa um nome verdadeiro de médico e que ele precisava fazer um exame urgente, que seria uma questão de vida ou morte, e que se não fizesse esse exame, talvez ele não conseguiria sobreviver 24 horas. E aí, essa pessoa que, por coincidência, era advogada, ela prefere não se identificar, né? Ela, sabendo que a gente já tinha instruído sobre o fato, disse, bom, se o senhor é médico aqui do hospital, então vem aqui no quarto, e a gente fala pessoalmente com o senhor. E aí, na mesma hora, ele bloqueou ela, e aí acabou o contato. Infelizmente, algumas pessoas caem nesse tipo de golpe, né? E o nosso papel aqui, além da segurança assistencial, também é segurança para que as pessoas estejam aqui bem cuidadas. As famílias fragilizadas pela enfermidade de um parente são prato cheio para este tipo de fraude. Por isso, é preciso ficar atento e seguir as práticas de segurança com recomendações de especialistas para evitar supostos golpes e reduzir o risco de ser enganado. A pessoa ela tem que ficar ligada, ela tem que ficar atenta, porque eles vão entrar em contato contigo de uma forma mais formal. Vão ligar ou vão lhe mandar uma carta dizendo onde é que você tem que ir, com quem você tem que falar. Então, não vai ser de uma forma informal que o hospital vai lhe requerer dinheiro, por exemplo, para pagar para uma cirurgia do seu parente. Qualquer comunicação sobre questões médicas devem ser verificadas diretamente com o hospital ou clínica envolvida no acompanhamento do paciente. A orientação é que as pessoas busquem presencialmente o setor de recepção, de internação e falem com alguns dos nossos colaboradores, ou mesmo alguém da enfermagem ou de qualquer área da assistência, né? Fisioterapeuta, médico. Então, que as pessoas procurem se certificar que aquilo realmente é uma mensagem verdadeira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 200 quilos de maconha em Joinville, no norte do estado. A droga era transportada em um veículo roubado. O motorista foi preso em flagrante. A prisão ocorreu no início da tarde desta sexta-feira. Os agentes faziam uma fiscalização de rotina na BR-101 quando abordaram um veículo suspeito. Ao abrir o porta-malas, os policiais encontraram os tabletes de maconha, que totalizaram 207 quilos da droga. O veículo tinha registro de roubo no estado de São Paulo e circulava com placas clonadas. O condutor, um homem de 20 anos, disse que levaria a droga de Cascavel, no Paraná, até a região de Florianópolis. Ele foi conduzido para a delegacia de Joinville, onde vai responder por tráfico de drogas. O estado de Santa Catarina registrou a 7ª fuga de presos do sistema carcerário. Nesta quinta-feira, um detento do regime semiaberto não retornou para o presídio de Tijucas, na Grande Florianópolis, e passou a ser considerado foragido. A Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa confirmou que Marlon Vinícius Adams da Silva não retornou após o expediente de trabalho em uma fábrica. A pasta trabalha nas buscas do foragido. No último domingo, 3 criminosos fugiram da penitenciária de Florianópolis e, na madrugada de quinta-feira,
outros 3 fugiram em Xanxerê, no Oeste. A secretaria informou também que 2 fugitivos foram recapturados e encaminhados de volta ao sistema prisional. O prefeito afastado de São João do Itaperiú, no norte do estado, virou um réu na Operação Mensageiro. Clésio Fortunato foi preso no final de abril, quando foi deflagrada a 5ª fase da operação. A denúncia do Ministério Público foi acatada pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Além do político, outras 8 pessoas se tornaram réus por crimes como corrupção ativa e passiva, fraude em licitação e organização criminosa. A 5ª fase da operação foi deflagrada no dia 29 de abril, após investigações de fraudes em contratos de iluminação pública. Na ocasião, foram cumpridos 4 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em São João do Itaperiú e outros municípios catarinenses. Clésio Fortunato continua preso preventivamente. A defesa dele informou que o novo julgamento está previsto para a semana que vem, o que deve decidir se o prefeito permanece preso ou não. A Operação Mensageiro investiga o maior esquema de corrupção da história de Santa Catarina. Ao todo, 17 prefeitos foram presos no âmbito das investigações da Mensageiro. Um acidente com vela quase terminou em tragédia na Grande Florianópolis. O susto ocorreu na noite desta quinta-feira, na Ponte do Imaruim, em Palhoça. A vela foi acesa em um dos quartos da residência, onde a família costumava se reunir para orações. Um bombeiro comunitário de folga fez o primeiro combate e evitou que a casa fosse destruída. Os moradores ainda tentaram conter o incêndio antes que as chamas se espalhassem para os demais cômodos da casa. Felizmente, ninguém se feriu. O fogo foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros ao local. E a seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana. E ainda, Santa Catarina registra fenômeno conhecido como chuva preta. Voltamos já já. Estamos de volta com Band Cidade. Está na hora do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite, Prisco. Boa noite, Ronaldo. O governo Lula está caindo pelas tabelas. Cambaleante, de mal a pior. IPEC mostra o declínio da aprovação da gestão petista. E olha que o IPEC é o sucessor do IBOPE. A gente tem que dar uma torcida no nariz e espiar com uma certa desconfiança. O IBOPE deu muita derrapada ao longo de muitos anos. Mas vamos aos números. Veja só, a avaliação da administração, vamos ficar só no último levantamento, aumentou. Aliás, a aprovação caiu de 37 para 35. Já a desaprovação, ruim e péssimo, subiu de 31 para 35. Vejam só. Ou seja, mostra claramente que a população brasileira não está satisfeita. E temos aí pouco mais de 1 ano e meio. E com os grandes veículos de comunicação nacional tentando ajudar, tirando a Bandeirantes, o resto estão tudo bem engajados, tentando jogar para cima a administração lulista. Agora, qual é o retrato para esses números? Vamos lá. Segundo o IPEC, o levantamento mostra que a avaliação ótima e boa de gestão é mais acentuada entre quem declarou e declara voto a Lula, ou seja, simpatizantes, militantes, e aqueles com identificação ideológica, 67%. Renda familiar até um salário mínimo, 50%. Ou seja, o pobre, o desfavorecido. Os menos escolarizados, 48%. E moradores da região Nordeste, 47%. Ou seja, aí está a radiografia do eleitor de Lula. E também daquele que ainda preserva a fidelidade
e se posiciona por uma aprovação de sua gestão. Agora, em sentido inverso, vamos lá? Ruim e péssima vem da onde? Quem declara ter votado Jair Bolsonaro, 66%, naturalmente. Mas agora nós entramos num dado mais interessante. Renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos, 52%. Ou seja, classe média quer distância de Lula da Silva. Moradores da região sul, Santa Catarina inclusa, 43%. Mas também o Sudeste, também o Centro-Oeste, até um pouco do Norte. As outras 4 regiões em que Bolsonaro derrotou Lula. Ensino superior, 42%. Evangélicos e aqueles que se autodeclaram brancos. Muito bem. Então, qual é a leitura que precisa ser feita nesse momento? Lula, o que ele está a fazer? Muitos programas sociais para onde? Lá para cima. Vamos lá? Próximo telão. Lá para cima. Lá para o norte, em verde, e especialmente para o nordeste, em vermelho. Região essa que assegurou a vitória de Lula da Silva nas eleições de 2022. Então, são programas sociais. Ele não leva infraestrutura, ele não leva ensino, ele não procura instruir o seu eleitorado, não. Ele quer mantê-lo sob controle, vulnerabilizado, miserável, sem instrução, para que possa controlá-lo. E aí o que acontece? Gasta mais, muito mais do que arrecada, e gasta mal, e para equilibrar o estouro da boiada, a questão fiscal, o que faz? Ele aumenta os impostos para poder equilibrar as despesas. Isso gera o quê? Inflação. Logo, os preços aumentam. E isso prejudica quem? Justamente os mais desfavorecidos. E ele continua para essa camada de brasileiros como o pai dos pobres. Ele não é o pai dos pobres. Ele é aquele que aniquila o poder aquisitivo dos mais miseráveis, que são enganados pela sua conversa mole. É com você, Ronaldo. Valeu, Prisco. Obrigado pelas informações. Todos os dias você confere o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. As companhias aéreas já estão de olho numa das mais tradicionais festas do país, a Oktoberfest. O Aeroporto Internacional de Navegantes se prepara para receber cerca de 100 mil passageiros só no período da festa. O Aeroporto de Navegantes é o mais próximo de Blumenau e, de acordo com a CCR Aeroportos, que administra o espaço, entre os dias 1º e 31 de outubro, o terminal contará com 196 voos extras e deverá registrar cerca de 210 mil embarques e desembarques, o que representa um recorde histórico para o mês. Os voos extras estão distribuídos entre 50 operações adicionais da Companhia Azul e 146 da Gol. Esses voos que chegam dos aeroportos de Confins, Viracopos, Congonhas, Guarulhos e Galeão devem garantir uma conectividade ainda maior para quem deseja participar da Oktoberfest. O aeroporto também vai entrar no clima festivo. O saguão será animado com apresentações de bandas tradicionais alemãs e a decoração temática na área de embarque vai destacar a conexão especial do aeroporto com a festa de Blumenau, proporcionando uma recepção diferente para os visitantes. A poluição das queimadas na Amazônia tem provocado um fenômeno conhecido como chuva preta, registrado nos últimos dias em municípios catarinenses. Confira na reportagem da Gabriela Mariotto. O alívio com a chegada da chuva foi substituído pelo espanto. A água que caía do céu era preta. Moradores do oeste do estado registraram um fenômeno conhecido como chuva preta. Olhem a situação da água.
a espuma e a cor da água. O balde é transparente, né? Olha só. Olha aí, ó. Água preta. A chuva preta é resultado do encontro lá na atmosfera entre a frente fria e úmida com a fumaça dos incêndios. A fuligem altera a coloração da água e pode ser mais intensa em lugares onde ela está mais concentrada. Essa fumaça traz a fuligem, né? Então, logo que começou a chuva, que foi desde ontem, quinta-feira, começou a chuva no estado. Então, no início dessa chuva, ela acaba vindo ainda com os resquícios de fuligem dessa fumaça que nós tivemos no estado. Então, acaba sendo uma chuva, assim, uma chuva escurecida, né? Para o pessoal que pôde coletar na sua região. A chuva chega após uma semana marcada pelo tempo seco e pela presença da fumaça das queimadas dos outros estados do Brasil. A previsão é que nos próximos dias essa chuva continue, trazendo um alívio para quem sofreu com o tempo mais seco e também limpando da atmosfera as toxinas da fumaça. A parte da fuligem, da chuva preta, é só no início da chuva, porque agora essa chuva também, não vamos ter mais o transporte da fumaça, então a atmosfera vai ficar mais limpa, né? E com isso, então, a próxima chuva já deve ser uma chuva dentro do normal, do que se espera. Quem sofreu com o tempo seco agradece a chegada dessa frente fria, que deve amenizar os efeitos negativos da seca e da fumaça na saúde da população. Alivia um pouco, né? A população tem consciência de que a chuva ela é importante e está ficando importante agora também. Estava bem seco, mas ontem, né, de ontem para hoje, deu uma boa melhorada. E a hora de saber como fica o tempo neste fim de semana em todo o estado. O sábado vai ser instável, com muitas nuvens e chuva na maior parte das regiões de Santa Catarina. As temperaturas vão estar elevadas. Em Florianópolis, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 23 graus. Em em 16. Em Florianópolis, os termômetros marcam entre 16 e 23 graus. Em Joinville, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 26. Em Blumenau, os termômetros marcam entre 18 e 27. Em Mafra, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 23 graus. Viramos a página em Criciúma, mínima de 14 e máxima de 21. Em Lages, os termômetros marcam entre 13 e 21. Em Joaçaba, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 21 graus. E em Chapecó, no oeste catarinense, os termômetros marcam entre 16 e 24 graus. No domingo, nebulosidade variável e chuva em alguns pontos de Santa Catarina. As temperaturas vão estar mais baixas, especialmente na Serra Catarinense, norte do estado e Grande Florianópolis. As temperaturas vão estar elevadas em praticamente todo o estado. Vamos conferir. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 18. Em Jaraguá do Sul, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 18 graus. Em Itajaí, os termômetros marcam entre 15 e 19 graus. Em Canoinhas, mínima de 17 e máxima de 20. Viramos a página em Tubarão, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 22. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, os termômetros marcam entre 7 e 13. Em Campos Novos, variação de 12 e 17. E em Concórdia, a mínima prevista é de 12 e a máxima é de 21 graus. A seguir tem um esporte. Brusque entra em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo na tela da Band. E ainda, os preparativos para um evento de ciência e tecnologia que reúne estudantes nas unidades do SESI neste sábado. É no próximo bloco. Voltamos já já. Muito bem, já estamos de volta com o Band Cidade e uma tartaruga verde foi resgatada de uma rede de pesca ilegal no litoral norte do estado. O animal foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental, que realizou uma operação realizada nas praias de Penha. Os policiais retiraram 2 redes de emalhe fixas, com cerca de 150 metros cada, colocadas de forma irregular a menos de 50 metros do costão. Durante o recolhimento, os militares encontraram a tartaruga verde presa nas malhas. Após o resgate, o animal, que estava em boas condições de saúde, foi devolvido ao mar. A região é conhecida pela rica biodiversidade marinha, sendo um refúgio natural para várias espécies de tartarugas.
A responsável, ou melhor, o responsável pela instalação das redes irregulares não foi identificado. E agora é hora do esporte. O Avaí entra em campo hoje às 9h30 da noite e o pensamento do elenco azurra contra o Goiás é vencer ou vencer. Hoje é dia de leão em campo. O Avaí encara o Goiás fora de casa e vai para a partida um pouco pressionado. Depois da última derrota na rodada passada, o Leão da Ilha perdeu posições. Agora é o 8º e viu o G4 se distanciar um pouco mais. 5 pontos separam o Leão da Ilha do grupo de classificação. A partida é fora de casa, mas aí o Avaí até tem uma certa vantagem. O time azurra costuma ser aquele visitante indigesto, sabe? Ele é o 4º melhor visitante da segundona. O Avaí entra em campo hoje às 9h30 da noite. Será que o time de Henderson Moreira vai fazer as pazes com a vitória e proporcionar um final de semana de alegrias para o torcedor azurra? Outro jogo que promete é o confronto entre Chapecoense e Ceará pela 26ª rodada da Série B. O trabalho de preparação está intenso. O time comandado por Gilmar Dalpozo está focado em conquistar os preciosos 3 pontos contra o Vozão. A meta desta rodada é começar a afastar o fantasma do rebaixamento para bem longe da Arena Condá. Será que o Verdão do Oeste conseguirá dar mais um passo para fora do Z4? Ou o Vozão é quem vai avançar para dentro do G4? É o que vamos saber neste domingo, às 6h30 da noite, na Arena Condá. E o Criciúma, hein? O Tigre vai ter uma pedreira pela frente. A equipe enfrenta neste domingo o Palmeiras, no Allianz Parque. Ciente das dificuldades de jogar na casa de um adversário forte, o técnico Cláudio Tencati aproveitou a pausa no campeonato, por causa da data FIFA, para a preparação para este jogo. O Criciúma é o 14º colocado, com 28 pontos, e vem de uma derrota contra o Cuiabá. Palmeiras e Criciúma entram em campo neste domingo, às 4h da tarde. O Brusque entra em campo neste sábado com transmissão ao vivo na tela da Band. A equipe encara o Vila Nova no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí. O jogo marca a estreia do técnico Marcelo Cabo no comando do Bruscão. A missão do novo comandante é vencer. Mas para isso ele precisa melhorar o sistema ofensivo do Brusque, que tem simplesmente o pior ataque da competição, com apenas 16 gols marcados nas 25 rodadas disputadas até aqui. E ele vai ter que fazer isso diante de um velho conhecido do torcedor, Luizinho Lopes, que comanda o Vila Nova e que está lá na parte de cima da tabela. O Vila Nova precisa vencer para não ter o lugar ameaçado pelos rivais. A partida será disputada neste sábado e, como o Augusto Bauer não conseguiu ser liberado a tempo, o palco do confronto será mais uma vez o Gigantão das Avenidas em Itajaí. Estudantes de Florianópolis se preparam para uma exposição de ciência, tecnologia e arte. O evento, promovido pelas escolas SESI, quer compartilhar as experiências dos alunos e apresentar a variedade de projetos à comunidade. Estes alunos já estão em 2050. Brincadeiras à parte, é dentro da escola que esta turma se prepara para os desafios do futuro. Com certeza, aqui na escola a gente tem vários projetos, a gente está sempre pensando em coisas para o futuro para melhorar o nosso mundo. Por aqui, os estudantes se organizam para exibir projetos inovadores desenvolvidos por eles mesmos. Criatividade, dedicação e talento fazem parte da fórmula do conhecimento que estes estudantes aplicaram para criar soluções originais e inovadoras. Neste jogo, por exemplo, eles utilizam a matemática financeira e probabilidade para desenvolver habilidades de forma lúdica e divertida. Bom, o nosso jogo é como uma releitura do Banco Imobiliário e dentro do jogo a gente tem as casas, tem as nossas cédulas que a gente fez, que no lugar de reais a gente colocou fiches, tem as casinhas, então para a gente não conseguir ficar endividado a gente trabalha probabilidade, matemática, tudo que a gente aprendeu nas aulas dos professores a gente põe em prática no jogo para não ficar endividado. Esta outra equipe acabou de lançar na internet um canal que retrata a história afro-catarinense em Florianópolis. A gente começou esse ano se baseando
no livro História Diversa. E o nosso objetivo, né, fazer esse canal e postar esses vídeos para poder disseminar o conhecimento científico e digerir ele para o grande público, para ficar de uma forma que seja entendível e espalhada. A ponte feita exclusivamente de macarrão é muito mais do que colocar a mão na massa. Os alunos utilizaram estratégias específicas na construção para que ela possa suportar cargas pesadas. A gente precisa fazer primeiro todo o modelo da ponte lá para poder ver se vai conseguir sustentar. Aí depois a gente vai para uma planilha que vê quantas barras que a gente vai precisar, quanto que é o peso, faz uma estimativa ainda de quanto durepox e cola que vai usar. Conhecimentos multidisciplinares que serão expostos pelos estudantes num espaço de aprendizado mútuo entre escola e comunidade. É um momento muito rico de desenvolver outras capacidades relacionadas a essa questão socioemocional, do trabalho em equipe, do ter que se expor numa apresentação para um público externo. Então são capacidades também importantes, requeridas no mundo do trabalho, né? Muito bem, agora temos imagens ao vivo de Balneário Camboriú. Neste momento é grande a movimentação. Pessoal que já chega para curtir o final de semana na cidade do Litoral Norte, que é conhecida como a Dubai brasileira, com muitos atrativos para o turismo, além, é claro, da Praia Central, que foi alargada recentemente e é um espetáculo de diversão. A cidade, o município de Balneário Camboriú. Neste momento, tempo bom, não chove, 20 graus em Balneário Camboriú. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana e até segunda.